Os verbos crer, dar, ler e ver têm uma particularidade, tá? Os verbos crer, ler, dar e ver têm uma particularidade. É que eles dobram no plural. Eles dobram no plural. Eles dobram o E no plural. Então, é assim, ó. Tá? Você diz ele lê, você diz eles leem. Ele dobra. Ele vê, eles veem. Que ele dê, que eles deem. Ele crê, eles creem. Então, é assim, eles no singular tem um E. No plural, dobra. Então, você diz ele lê, você diz ele vê. Quando você passa plural, você diz eles leem. E aí você diz, ó, crer, dar, ler e ver dobram o E no plural. Então, no singular, você tem isso, ele lê, ele vê, é o E. No plural, eles vão dobrar. Então, você diz, eles leem. Você diz, eles veem. Dobra o E no plural, tá? Esses dobrados, eles perderam o acento. Antes eles tinham, hoje eles perderam. Hoje, esse em fica sem acento. Eles dobram no plural e fica sem acento, ok? Então, agora você diz, eles veem. Você diz, eles leem. Você diz que eles deem e eles creem, ok? Só que não é só o em que perdeu o acento, os dobrados o também. Eles perderam o acento. Então, você tem vou, perdeu o acento. Abençoo, perdeu o acento. Enjoo, perdeu o acento. Então, como é que era antes, para estabelecer a comparação, né? Como é que era antes? Antes, em tinha acento no primeiro E. Eles leem, eles veem, que eles deem, eles creem. Hoje, perderam o acento. Antes, o O dobrado tinha acento no primeiro O. De voo, abençoo, enjoo. Hoje, perderam o acento. Atentem, o que a gente está colocando em azul é a grafia anterior a 2009. O novo acordo está destacado em vermelho e com marcador amarelo, pelo amor da vaca preta. Ok? E aqui você tem algumas particularidades. Na verdade, é muito mais uma questão de como você analisa essas palavras. Ó. Muitos verbos produzem formas oxítonas ou monossilábicas que devem ser acentuadas. Eu não acentuei essas duas, essas aqui já estão. É o seguinte, é como ele vai formar. Não interessa como ele vai formar. Quando ele já está formado, você usa a mesma regra de acentuação gráfica. Olha só como ele vai formar aqui, é assim. O verbo é cortar mais A. Toda vez que esse A vem depois de R, cai o R e esse A se transforma em lá, tá? Isso é a transformação. Pois mais os. Toda vez que o A ou os As vem depois de S, cai o S e esse os se transforma em los. Isso é uma aula que já foi trabalhada aqui. Fazer mais o. Esse o está vindo depois de R. Cai o R e o se transforma em lo. Esse o está vindo depois de Z. Cai o Z e o se transforma em lo. Na verdade, você tem isso. Ó. Toda vez que você tiver R, S ou Z, eles vão cair e o A, os As se transformar em lolá, los, las. O que vai acontecer basicamente é isso. Então, você tem isso. Ó. Cai o R, cai o S, cai o Z e o A, os As se transforma em lolá, los, las. Mas isso é a transformação. A palavra já está transformada. Ela já foi dada para ti. O que você tem que analisar? Você tem que tomar cuidado só com isso aqui, ó.
Esse lá é um monossílabo átono, nunca vai ser acentuado, tá, gente? É um monossílabo átono, ele fica sem acento. Ele fica sem acento, tudo bem? Então, ele fica sem acento. Tá. O que você vai analisar é a palavra antes do hífen. Se estiver no hífen, você vai usar as mesmas regras que nós vimos. Então, assim, cortá-la, a sílaba tônica é essa. Então, essa palavra, ela é oxítona. E ela é oxítona terminada em A. Oxítonas terminadas em A são acentuadas. Oxítonas terminadas em A são acentuadas. Então, assim, cortá-la é acentuada porque a oxítona terminada em A. Então, não é uma nova regra. Você só está voltando para a regra que nós acabamos de ver. Impô-los, los é monossílabo átono, nem liga para ele. Vem para cá, ó. Pô é um monossílabo. Como é verbo, é um monossílabo tônico. Monossílabo tônico terminado em O vai ser acentuado. Monossílabos tônicos terminados em O são acentuados. Fazê-lo. Fazê-lo. Esse Z aqui, ó, indica que essa palavra é oxítona e é uma oxítona terminada em E. Oxítonas terminadas em E. Oxítonas são acentuadas as terminadas em A, E, O, em, ens. Lembra? A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. Olha aqui. Fê-lo. Você vai analisar esse fê. Essa palavra, ela é monossilábica. Ela é monossilábica. Então, ó, é um monossílabo tônico. Monossílabo tônico, terminado em E. Monossílabos tônicos terminados em E são acentuados. Então, a regra que nós estamos vendo, dessas que já estão acentuadas, era para você verificar sem o lo, sem o lá, que é outra palavra. Então, cortá-la é uma oxítona terminada em A. Pô-lo, um monossílabo terminado em O. Fazê-lo, uma oxítona terminada em E. Fê-lo, um monossílabo tônico terminado em E. Esses dois não estão acentuados. Esses aí já estavam. Esses eu quero que nós verifiquemos se podemos ou não acentuar, tudo bem? Eu tenho aqui, ó, produzi-lo. Esse produzir, a sílaba tônica é esse Z. Aqui eu tenho construí-lo, tá? Então, vamos para análise. Você tem isso. Produzi-lo. Esse Z é uma oxítona. É uma oxítona terminada em I. Oxítonas terminadas em I são acentuadas? Hein? Não, né? Ah, mas se for terminada em I e segunda vogal do hiato, seria, né? Mas não é. Então, em produzi-lo, eu não vou colocar acento nenhum, porque oxítonas terminadas em I não são acentuadas. Mas aqui embaixo eu tenho que tomar algum cuidado. Olha o que eu tenho. Construí-lo. Nesse construí-lo, essa palavra também é oxítona terminada em I. Já vimos em cima que oxítonas terminadas em I não são acentuadas. Mas tu reparaste que ela tem uma vogal antes e que ela separa dessa vogal? Se ela separa, ela é segunda vogal do hiato. Se ela é segunda vogal do hiato, ela é obrigada a ser acentuada. O que a gente está querendo mostrar aqui, tá? É que você não tem regra nova. Você está usando a mesma regra. Isso aqui é um caso à parte, que é construção, que você vê na aula de pronome. Essa construção com RSZ. Para acentuação gráfica, você não precisa construir, você precisa ter a palavra e verificar se ela vai ser acentuada ou não. Cortar, oxítona terminada em A, acentua. Pô-lo, pô, monossílabo terminado em O, acentua. Fazê-lo, fazer, oxítona terminada em E, acentua.
Fê-lo, fê, monossílabo terminado em e, acentua. Produzi-lo, oxítono terminado em i, não acentua. Construí-lo, oxítono terminado em i, não acentua, mas esse i é a segunda vogal do hiato, acentua. A regra é a mesma que nós vimos, não é uma regra nova. Você não tem que analisar o lá ou o lo, porque eles são monossílabos átonos, ok? E aí a gente tem que fixar um pouquinho, não é? Então, nós vamos ver algumas questões só para nós exercitarmos. Não esqueça que a questão de acentuação gráfica, ela é baseada em tonicidade e regra, tonicidade e regra, tonicidade e regra. Trabalhe primeiro pensando nas regras gerais e depois nas especiais. Para uma palavra ser acentuada, ela tem que se enquadrar em uma regra. Ela não é acentuada porque a gente está com vontade de acentuar, é porque ela se enquadra em uma regra. Primeiro, é monossílaba. Lembra da regra das monossílabas, a, e, o. Segundo, é oxítona. Lembra, a, e, o, em, ens, a, e, o, em, ens, a, e, o, em, ens. Terceiro, é paroxítona. Lembra, nunca, a, e, o, em, ens. E aí são 4 divisões, vogais, consoantes, paquera e ditongo. Então, ó, paroxítonas, vogais, I e U. Consoantes, RXNL de rouxinol. Paquera, ps, 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 ditongo, seguido ou não de S. Proparoxítonas todas são acentuadas. Isso é regra geral. Especial, I e U, segunda vogal de ato. I e U, segunda vogal de ato. I e U, segunda vogal de ato. Mais uma especial, el, ei, oi, el, ei, oi, el, ei, oi. No final com acento, no final com acento, no final com acento. Não são acentuadas. Feiura, baiuca, boiuna, bocaiúva. Não são acentuadas. Todas as palavras terminadas em eia e oia perderam o acento. Ei mais sílaba, oi mais sílaba, perdem o acento, tá? Acento diferencial, caiu. Para, pera, pelo, polo, sem acento. Para, pera, pelo, polo, sem acento. Para, pera, pelo, polo, sem acento. Mas continuam com acento por, verbo, pôde, passado, tem e vem no plural. Por, verbo, pôde, passado, tem e vem no plural. Por, verbo, pôde, passado, tem e vem no plural, continuam com acento. E os dobrados perderam o acento. Leem, veem, creem, deem, perderam o acento. Perderam o acento também, voou, abençoou, os dobrados em o. E o U pronunciado dos grupos G, G, que perderam o acento. Tranquilo, linguiça, pinguim, perderam o acento. É isso no geral, e é só rever e treinar, tá? Essa questão diz o seguinte: todas as palavras abaixo obedecem à mesma regra de acentuação, exceto... Vamos observar o seguinte: já, monossílabo. Nós, monossílabo. Pés, monossílabo. Dói, monossílabo. E a, monossílabo. O que eu percebi? Que todas essas palavras, elas são monossilábicas. Então, aqui eu tenho monossílabos. Se são acentuadas, todas são monossílabos tônicos, tá? Mas nem todo monossílabo tônico vai ser acentuado. Existe regra, que é a terminação. E aí você tem que lembrar da regra. Lembra? Monossílabos tônicos são acentuados os terminados em a, e, o, seguido ou não de S. A, e, o, seguido ou não de S. Quem estiver com essa terminação está na regra dos monossílabos tônicos. Olha, já. Já é monossílabo tônico terminado em A. Nós, monossílabo tônico terminado em O, seguido de S. Então, vamos marcar mais detalhadamente aqui para você, tá? Vamos diminuir. Então, você tem aqui, ó, já, monossílabo tônico terminado em A. Monossílabo tônico terminado em A. Monossílabo tônico terminado em A. Nós, monossílabo tônico terminado em O, seguido de
S. O seguido de S. Pés, monossílabo tônico terminado em E seguido de S. Dói é terminado em A e O? Não. A, monossílabo tônico terminado em A. Todos estão dentro da regra dos monossílabos, menos dói. Dói se enquadra, então, em outra regra, tá? Que não é na regra dos monossílabos tônicos. Tu te lembras dessa regra? Olha o som. El, ei, oi. El, ei, oi. El, ei, oi. Ele é acentuado. Mas ele é acentuado porque ele é um ditongo aberto no final. Ele é um ditongo aberto. Então, todos são monossílabos tônicos, menos esse aqui, que é um ditongo aberto. Alternativa letra D. Ó. Todos aqui são monossílabos tônicos. Todos são monossílabos tônicos. Menos dói. Dói é um ditongo aberto. É só você ver a regra. Ok? Aqui você segue a mesma regra de acentuação de país. Aí você tem também que trabalhar. Ó. Eu tenho pronúncia, ó, país. Tá com acento. Se eu for analisar, eu vou ver o seguinte. País, tá? País é uma oxítona, tudo bem? Mas oxítonas são acentuadas as terminadas em A, E, O, em ens. Então, embora seja oxítona, eu vou perceber o seguinte, ó, oxítonas são acentuadas as terminadas em A, E, O, em ens. Oxítonas são acentuadas as terminadas em A, E, O, em ens. Então, ela não é acentuada por ser oxítona. Ela é oxítona, mas não é esse o motivo. Então, tem que ver. Esse é ou não é uma vogal? Antes dele, tem ou não tem outra vogal? Eu tenho esse I como segunda vogal do hiato. Então, é esse o motivo. O motivo é que esse I foi acentuado porque é segunda vogal do hiato. Então, vou procurar aqui quem foi acentuado pelo mesmo motivo. Quem é segunda vogal do hiato? Opa, já encontrei, ó. Saúde. Saúde já é segunda vogal do hiato. Eu vou justificar as outras, tudo bem? Nas outras aqui, ó, o que eu tenho. Nas outras, o que eu tenho, ó. Aliás, esse aliás é uma oxítona terminada em A seguido de S. Táxi é uma paroxítona terminada em I, que é da regra das paroxítonas. Grêmios é uma paroxítona terminada em ditongo, ó. É uma paroxítona terminada em ditongo. Heróis. Heróis é uma regra especial. É um ditongo aberto. El, ei, oi, el, ei, oi, el, ei, oi. O único aqui que foi acentuado por ser segunda vogal do hiato foi saúde. Saúde é segunda vogal do hiato. Saúde. Alternativa letra A. É processo comparativo, primeiro você tem que analisar e você tem que lembrar da regra. Ok? Aqui, de novo, ó, essa questão caiu no concurso e muita gente ficou assim, ó. Ah, é monossílabo, ou é já, ou é pés. Primeiro que nem é monossílabo, então a pessoa já dançou, tá? Nem é monossílabo. Se tá com acento, porque existe a palavra sem acento, tá? Que você usa, é uma interjeição, você usa quando você tá com dor. Tá? Ai, é isso. E existe a palavra com acento que indica lugar. Se está com acento, você lê assim, ó. Aí. É um lugar. Aí. E se você vai ler aí, vamos analisar. Esse I é oxítona. Mas oxítonas terminadas em I não são acentuadas. Esse I é uma vogal e tal não está precedida de outra vogal? Esse I é segunda vogal do hiato. Se ele é segunda vogal do hiato, ó, é esse o motivo pelo qual ele é acentuado. É esse, ele não é nem monossílabo, gente.
ele é acentuado por ser segunda vogal do hiato. Era isso que você tinha que procurar, tá? Então, o que você tem por aqui, ó? Você tem também. Também é uma oxítona, ó. É uma oxítona terminada em. Efêmero. Efêmero é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Vou pular. Já e pés são iguaizinhos aqui, ó. Já e pés são monossílabos tônicos. Monossílabos tônicos são acentuados os terminados em A, os terminados em E e os terminados em O, seguidos de S. Terminado em A e terminado em E. Sobrou traímos. E aí, olha o que você tem. Intraímos. Esse I é a segunda vogal do hiato. Intraímos. Esse I, ele é a segunda vogal do hiato. Ó. Traímos. Se você tem aqui segunda vogal do hiato, então ela foi acentuada pelo mesmo motivo. Não tem a ver com o tamanho da palavra, tem a ver com o fenômeno que ocorreu. Ok? Alternativa letra C de casa. E uma última questão maiorzinha, com a qual nós devemos ter algum cuidado, né? Primeiro a gente tem que saber se a construção está certa ou está errada. Ele quer o erro, ele quer o erro, ele quer o erro. E aqui o que você tem, olha só, é para você verificar o erro de acentuação. O repórter havia afirmado que a canoa da República andava órfã. Vamos ver, ó. Repórter é uma paroxítona terminada em R. Está ok. Paroxítonas terminadas em R de rouxinol devem ser acentuadas. Que a canoa da República é uma proparoxítona, está ok. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Andava órfã, é uma paroxítona terminada em amps. Ok. Letra A está ok. Letra B, ontem você é uma oxítona terminada em E, está ok. Não pôde, peraí, se ontem você não pôde, isso aqui é passado. Eu sinto muito. Se é passado, esse pôde é obrigado a ter acento. E ontem você não pôde vir pôr água. Esse pôr é verbo, porque ele é igual a colocar, ele é igual a outro verbo. Se ele é verbo, ele é obrigado a vir com acento. Através, oxítona terminada em E. Mas já tem o erro na letra B. Rui vem de ônibus, vem no singular sem acento, eles vêm com acento. Lê jornal, letra ok, monossílabo terminado em E. E procura saber o nome dos partidos que retém com acento circunflexo quando se refere a plural, ok. Ainda não soube do porquê, porque é oxítona terminada em E. De sua desistência para oxítona terminada em ditongo. Do voo perdeu o acento. Deus te abençoe era o grito de para, esse para, verbo, perdeu o acento, que acalmava a meninada na hora de dormir. Tudo está ok, menos pôde, porque pôde no passado tem acento, e pô, porque pô, verbo é sempre trocável por outro verbo e vai ter acento. Então, cuidado, porque muita gente não coloca esse acento e isso acaba passando como algo normal. A acentuação gráfica é uma relação entre som e regra. Som e regra. Não tem mais tanta regra assim, porque muitas já caíram. É decorar as que restaram, ok? E treinar bastante, ok?